Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Obrigado por essa audiência, né, esse carinho. Muito obrigado. E quero também mandar um abraço para aqueles que estão nos bastidores trabalhando aí para chegar essa programação para você. Muito bem, eu disse que aqui é Alvorada começando. Eu sou o Nando Garcia e ela, Raquel Bachiega. Raquelzinha, olá, Raquel. Olá, Nando! Olá, pessoal da técnica, um grande abraço, da rádio e da TV. E a você que nos dará o prazer da sua doce companhia, nossa audiência maravilhosa, um grande abraço, muito obrigada pela escolha. E vamos começar o dia transformando, né, nossas energias, buscar o que precisa ser melhorado. Claro que você pode estar ouvindo ou assistindo esse programa em outro horário, mas a energia sempre chega, né? Bom demais estar aqui, Nando. Vamos que vamos. Vamos que vamos. E olha, se você quiser ouvir ou assistir esse programa, ele sobe para o YouTube. Daqui uma semana mais ou menos, aí você vai lá na busca do YouTube, coloca lá Portal Mundo Maior, isso mesmo, onde vai estar também a rádio, a TV, e lá você procura em playlist a programação da TV e vai descendo e encontra o Alvorada lá, né, e esse programa também. Voltamos aqui, né, com o Amarelinho, 15 minutos de amor próprio, isso mesmo. Estamos, olha, no capítulo, para quem está acompanhando aí, para a gente rever, 49, Consciência Espiritual, nós paramos na página 91. E foi contada a história do Richard, né, que da semana passada, e agora a gente continua com o texto. Richard, né, paciente da doutora Dana, que disse a ela: era como eu estar em um vácuo, em um vazio, como estar em um lugar morto, em um campo morto. Eu me sentia desligado de mim mesmo, dos outros em volta e de Deus. Essa era a situação e a condição do Richard, né, Raquel? Conta para nós aí, para emendar com o programa passado. A gente está aqui num capítulo que é até grandinho, que se chama Consciência Espiritual. Para quem tem a primeira edição, está lá na página 89, capítulo 49. Talvez tenha tido alguma diferença para a segunda edição, mas olha, a gente estava aqui explicando por que a gente escreveu sobre esse tema, consciência espiritual, né? Falando sobre a história do Richard, ele que era paciente da doutora Dana, ele tinha crises de esquizofrenia, né? Dentro da saúde mental, um agravo de saúde mental seríssimo, né? E que tem impactos, claro, não só na saúde mental, mas na vida de relação. E nessa vida do dia a dia, o Richard contava, e até a doutora Dana mencionava a partir do que ela observava, ele se mostrava uma pessoa fria, fora da crise, apática, uma pessoa que não gostava de se relacionar, fechada, né? E era o oposto quando estava em crise. Ele se mostrava mais aberto, ele expressava suas emoções, ele conseguia dizer o que ia na alma. E o próprio Richard, agora com essa frase, então, só para a gente resumir sobre o que a gente está dizendo, dizia. Então, quando ele não estava em crise, ele dizia: era como estar num vácuo. Olha só, em um vazio, em um lugar morto, um campo morto. Era como se eu tivesse desligado de mim mesmo, dos outros, à minha volta e até mesmo de Deus. Então, fica uma pergunta aqui, né? Será que a gente precisa passar por crise para lembrar quem nós somos, o que a gente pode ser para a gente, para o outro? Porque dentro da profissão, né, da área da saúde mental, a gente vai tendo contato com muitas histórias e elas se repetem de tal forma que a gente não precisa nem de microscópio laboratorial para identificar certos comportamentos. A gente vê na célula se comportando de certas formas, né, sob a luz do microscópio, mas certas questões em nós não foram ainda resolvidas porque a alma não é possível ainda ser vista sob microscópio. Tá? Então, a gente está chegando lá. Está chegando lá.
mas ainda não chegamos, né? Então, por que a alma não pode ser vista sob a luz do microscópio? Eu escrevi sobre isso até um artigo, sobre depressão, né? Gostaria de depois dizer como é que as pessoas podem acessar esse artigo. Esse vazio na alma ele existe enquanto a gente realmente não está com a gente. Quando a gente se distancia, a gente cria uma personalidade vazia, que se esvaziou, a essência é cheia, é plena, né? Ela é feliz, ela é saudável, ela brilha. E o Richard ele trouxe muito bem isso. Ele disse, é como se eu me sentisse no vácuo, no espaço morto, longe de tudo, de todos, né? É como se ele dissesse, sem consciência de quem eu sou, de quem são os outros e de quem é Deus. Ou o que é Deus, segundo a pergunta do Livro dos Espíritos, né? Então, esse tema, consciência espiritual, reflete o que Richard quis dizer. É como se ele dissesse, na crise eu tenho consciência espiritual. É como se a dor, segundo Emmanuel mesmo disse, fosse mesmo um choque de retorno, que chamasse a nossa inconsciência para a consciência. Quando dói, coisas do tipo acontecem. Ei, o que você está fazendo de você? Vai ficar assim até quando? Que é óbvio, né? Não precisaria ser dito, mas hoje a gente está tendo que falar o óbvio para lembrar, para nos acordar. O óbvio aqui poderia ser, se não consertarmos isso, vai doer mais. E na saúde mental, eu gosto muito de dizer para o paciente, né? Não desperdice uma boa crise. Não desperdice uma boa crise. Você está no seu, você quer saber, você está no seu melhor momento, por mais que doa. A pessoa olha para mim como quem diz, mas meu Deus do céu, por que ela está dizendo isso, dói tanto? É verdade. Então, o Richard está aqui para lembrar disso. Ele, aproveitando uma boa crise, conseguiu ter lucidez, um lampejo que seja ali, de lucidez, para começar a se perguntar, porque a crise ela abre uma fenda de lucidez. A gente precisa aproveitar essa fenda, essa fresta que se abre, para olhar a luz e dizer assim, eita, eu era míope aqui, nessa miopia, longe do que eu gosto de fazer, longe de mim, longe de Deus, longe das pessoas. Eu criei uma casca que só causa dor, e eu precisei passar por esse chacoalhão para entender. Então, na verdade, esse tema é um chamamento para que a gente não espere sempre que a crise chegue, para que a dor nos visite, para que a gente consiga corrigir a rota, né, de reaproximação da própria alma, reaproximação do próprio DNA de Deus em nós. E quando a gente faz isso, a gente melhora a nossa conexão com a gente e melhora, por consequência, a conexão que a gente pode fazer com o outro. Começamos assim, Nando. E quando você fala da crise, né? Na palavra crise, os chineses dizem o seguinte: Tila West, crie, usa né, da criatividade para a gente poder sair de um transtorno, de uma situação difícil. O Richard, como você bem disse, distinguia bem isso, separava e dava para você notar, né, muito bem como as coisas são diferentes, né, e como ele passava por situações bem distintas mesmo, né? Excluindo aqui, não, em falta de sentido, foi verificada em um grau assustadoramente muito maior nos nossos tempos a doença desse sentido. É a doença da nossa época. Excluindo os casos de patologias mentais que podem gerar essa característica na personalidade de uma pessoa, a falta de propósito, de objetivo na vida, nunca foi tão presente na nossa sociedade, né, Raquel? A gente vai vendo, Nando, que é assim, né? Se a gente falar de depressão, por exemplo, a depressão, a ansiedade, o TDAH, pânico, dissociação de personalidade. Eu estava vendo um livro não, um artigo da OMS, Organização Mundial de Saúde, falando sobre saúde mental, sobre a nova CID, a classificação de doenças, né, internacionais, códigos de classificação. Eu vi que entre classificações, subclassificações e sub, você sabe quantas formas de classificação foram encontradas e conectadas para classificar e orientar os profissionais da área da saúde acerca das doenças? 1,7 milhão.
1,7 milhão de jeitos de adoecer, de morrer. Por favor, abra a mente. Nós não afirmamos, só fazemos pensar. Nós não estamos aqui dizendo que a CID não é importante. Claro que é. Numa linguagem de saúde mental, sendo atendido por um, por outro, por profissionais diferentes, quando você fala a mesma língua, os protocolos de assistência, de acolhimento e de direcionamento são mais facilitados, claro, mas isso são processos. Não pode significar a vida das pessoas. Existe 1,7 milhão de jeitos da gente adoecer, veja você. E o que me espanta é que a OMS ela diz isso com uma naturalidade, eu acho bacana a organização, mas se a OMS, onde é que está o olhar para a promoção de saúde? Ah, mas a OMS já reconheceu que ser saudável não significa a ausência de doença. Então, significa o quê? 7 milhão de jeitos de adoecer? Então, assim, e o nome era interessante da pessoa que escreveu isso, e ela diz assim: é motivo de orgulho a organização, é motivo de orgulho protocolos, é motivo de orgulho concatenar ideias para que os erros sejam minimizados. Se você tem uma linguagem uniforme no jeito de atender o paciente, os riscos minimizam, no sentido de um falar a mesma coisa de jeitos diferentes. Complica, né? Quer dizer, se você tem uma linguagem mais uniforme, facilita o protocolo. Porém, o que nós estamos fazendo realmente para olhar, enfim, não 1,7 milhão de jeitos de adoecer, mas infinitas possibilidades de cura e de saúde, né? Então, quando a gente fala em vazio da alma, né? Tivemos aqui recentemente o Espírito em Sintonia na TV Mundo Maior, achei muito bacana, porque atuo bastante nessa linha de crença mesmo, e é uma crença fundamentada. Falo com convicção, com pesquisas, com observação de que enquanto realmente a gente não cura a alma, a gente não cura o restante das nossas emoções em nós, que reverbera no físico, sim. Tirando doenças patologias, né, que já estão instaladas, são degenerativas, o resto é criação nossa. Criação por pensamentos mal digeridos, mal direcionados, e quando o pensamento manda, não manda ninguém, né? Então, Nando, essa questão de depressão e tudo mais, a gente tem uma revista digital por aqui que é gratuita. A gente juntou pessoas aí da área da saúde para entregar gratuitamente para as pessoas digitalmente, né? Então, a gente fala sobre saúde integral, saúde com as terapias integrativas. Temos uma professora que escreveu sobre Reiki para depressão, por exemplo, como é importante os relatos que a gente teve de pessoas com depressão sendo atendidas com Reiki, as maravilhas que a gente conseguiu de resultado. Cada caso um caso? Mas olhando, observando, é muito interessante o resultado. Tuiná, muita gente não sabia o que era, né? É uma prática aplicada para bebês e para crianças que ajuda no refluxo, escrita por uma professora de Goiânia. Juntamos profissionais e escrevemos uma vez por mês a revista, que se chama Revista Digital Sem Clichês, né? Então, depois eu vou deixar aqui o nosso Instagram, e quem quiser pode entrar em contato e a gente manda para o WhatsApp, e eu escrevi sobre depressão. Tem um professor que diz, por exemplo, que depressão é a perda de uma ilusão. O que será que ele quis dizer com isso? Engraçado que por aqui a gente sempre, antes de eu ter contato com esse livro, essa obra maravilhosa dele, Dr. Násio, senhorzinho já, um grande psicanalista argentino, que mora em Paris, ele é lacaniano, e ele diz, é a perda de uma ilusão na medida em que eu acreditei e fiz como um chão algo que não era possível, né? O que não é possível, por exemplo? A gente querer o amor das pessoas a todo custo, o reconhecimento, a consideração, né? Então, esse parágrafo, para resumir, depois a gente pode continuar, se você me permitir, diz assim: essa falta de sentido foi verificada em um grau assustadoramente muito maior nos nossos tempos. A doença de sentido é a doença da nossa época. Muito se falou de depressão, é o mal do século. Agora é o TDAH, né? Agora é a ansiedade e tudo mais. Cada hora vai ter uma doença do século, claro, para chamar de sua. Mas eu acredito que, por isso escrevi aqui, que a nossa doença mesmo é a doença de sentido. A gente está caminhando muitas vezes sem qualquer rumo, né?
sem propósito, sem sentido e sem significado, sem conexão com por que eu vim aqui. Por mais filosófico que seja, a gente precisa encontrar essa missão. Ah, a missão é para os espíritos nobres. Tá bom, então tarefa, vamos falar de tarefa. Qual que é a sua tarefa? Qual que é o seu legado? Né? Nós estamos adoecendo porque a gente está acordando sem o ânimo, sem o impulso, sem o motivo para viver. Pelo que eu vou lutar? A gente precisa desse alimento para ficar de pé. É verdade, né? E como você falou aí do CID, né? As pessoas vão na internet e ficam procurando lá o CID. E aí vai e coloca lá determinada doença ou e vê o número e vai vendo as outras nuances e aí vai se rotulando e vai se autodiagnosticando, diagnosticando, né? E aí fica ruim, né? A gente querer se classificar, a gente não quer se classificar para a saúde, a gente quer se classificar para a doença, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Ô, Nando, Oi! é como se você falasse assim, qual que é o seu nome? Cid? Ué, não era Nando? Né? Não, Cid 14.1, né? É, É grave isso, a gente pensa que não, mas é grave sim. Bom você ter lembrado isso. porque aí a pessoa, né, Raquel, ela vai se encaixar, ela quer se encaixar em alguma doença. Fala assim, essa aqui, é que nem você falou aí rapidamente, uma doença para chamar de minha. Não, É o slogan, né? é, É uma doença para chamar de. A gente sabe, e também é bom que se faça aqui uma ressalva, porque falando para muitas pessoas, gente, a gente não alcança todo mundo da mesma forma. Impossível, você sabe disso. E a intenção nunca é ofender ou magoar, mas informar, fazer pensar. Por isso que eu adoro a filosofia, né? Porque com a filosofia a gente fala, não sei, o que que você acha sobre o assunto? Vamos pensar? Né? E tem essa coisa que você disse, né? A doença para chamar de minha. Que tal então a gente falar, eu preciso ter uma saúde para chamar de minha? Acho que a gente ganha mais, né? Outro dia, olha só como o pensamento voa, para concluir. Numa conversa de amigos, estava cada um falando de uma doença. Dali a pouco, a gente sentiu o clima baixar, sabe, de um jeito. A imagem estava parecendo apocalíptica, para você ter uma ideia. Falei, gente, que tal a gente aqui planejar uma viagem? Planejar o nosso próximo destino, né? Não é muito mais saudável. O pessoal riu e realmente mudou, porque olha como a gente vai, né? Como se deixa levar. Interessante isso. Nosso comportamento, às vezes, do dia a dia. assim, as minhas tias ficam brigando para quem tem a doença pior. Nossa Não, a Senhora, minha é. começa pela dor no joelho, daqui a pouco. Não, gente, Ai, não. Vida na vida. Com dor ninguém é feliz, doente ninguém é feliz. Como que vamos? então é isso aí. Ó, estatisticamente, nos dias de hoje, as doenças mentais e emocionais constituem o maior número de consultas médicas em todo o Ocidente. É muita coisa, né? É uma coisa a se considerar aí, né? Porque estamos adoecendo emocionalmente? Porque estamos enlouquecendo, nos perdendo? Então, são questões aí e depois a Raquel responde aqui, ó, pela falta de sentido, valor, finalidade, visão, pela falta de amor próprio, de cuidar mais de si, né, de se conhecer melhor, né, Raquel? As pessoas começam até a ter medo, eu já ouvi em consultório. Ah, eu tenho medo, viu? Porque aí eu já estou falando, por exemplo, de casos de pessoas, né, que já estão aí na melhor idade e tudo mais. É como se elas tivessem decretado que falta pouco tempo, né? Uma ideia de finitude bate a porta e ela fala assim, isso aqui, claro que a gente respeita, a gente vai até onde a pessoa deseja melhorar, quer melhorar, mas às vezes ela fala, isso aqui eu tenho medo de descobrir, e se mudar demais a minha vida, né? Aí ela sabe que ela vai ter que tomar algumas decisões e talvez ela não esteja afim, né, de mudar. Isso vai de pessoa para pessoa, né? Isso vai de pessoa para pessoa. Falta de sentido. A gente tá. Eu falei aqui em outro programa, Nando, que você deve se lembrar que eu estava lendo um livro de um filósofo contemporâneo, ele é coreano, inclusive, professor na Alemanha,
E ele fala bastante sobre essa questão do digital, do mundo digital, dessa massa que a gente criou, virtual, que não tem forma e muitas vezes nem identidade, né? Fica a pergunta também, né? Será que eu não estou demonizando, por favor, a internet? Aliás, é por conta dela que nesse momento a gente está podendo se falar. Eu amo tecnologia, adoro. É como o uso da palavra. A gente precisa saber usar melhor, é só isso, né? A palavra, a escrita, os nossos talentos. É como um instrumento que pode ferir, que pode matar e que pode salvar muitas pessoas. Através da internet agora a gente está podendo trocar muitas informações, aprender um com o outro. Olha que maravilha, né? Então, esse negócio de demonizar a internet também, a tecnologia, o que vem pela frente, é barrar uma coisa que não é possível, né? Que é a evolução das coisas. Mas estava até ouvindo de novo, né, a professora Lucilena Galvão, que eu gosto bastante, e ela dizendo que o fundador da Nova Acrópole, se não me engano, disse o seguinte: observe a evolução dos automóveis, né? Antes você tinha lá em Roma as bigas, guiadas por cavalos, né? Depois você passou a ter o automóvel, depois você passou, de repente, a ter o avião, e o ser humano talvez continue o mesmo, né? Quer dizer, as coisas evoluíram e o ser humano que comandava a biga é o mesmo orgulhoso, né? Que ainda carrega em si muita coisa, muita apatia na alma, falta de solidariedade, mas também tem muita coisa boa também. Mas eu quero dizer que na linha do tempo, ele disse, as coisas mudam fora, mas e dentro? Essa questão da falta de sentido, por exemplo, na forma como a qual nós nos comunicamos, talvez seja uma das coisas que nós precisamos rever. Eu olho a vitrine de um celular, porque virou vitrine, né? Eu olho a vida saudável e feliz das pessoas e a minha como é que tá? Sem parar para perceber que, de repente, a própria vida dessa pessoa foi um clique que ela arranjou para tirar no melhor momento. Mas e fora daquele momento? A gente tenta ainda se comparar o ideal de melhor vida, e, no entanto, aqui fora a gente não está construindo esse melhor momento para a gente. Sentido é ir lá fora tomar um sol. Sentido é ir lá fora dar bom dia para o vizinho, por mais que seja um exercício às vezes difícil de fazer, juro que é possível. A pessoa até assusta, né? Nossa, falou bom dia, mas é possível, né? Coisas que a gente sempre fazia que sempre deu certo não precisam mudar. Talvez precisam ser adaptadas, mas não mudar radicalmente. Talvez seja isso também que esteja adoecendo as pessoas. A gente precisa do contato com as pessoas, né? A vida acontece lá fora. Então fica aí essa questão. Por que a gente está adoecendo tanto? Kardec disse, né, lá na introdução do Evangelho, por exemplo, que a gente precisa sempre ter a fé raciocinada ao nosso lado. Em outros momentos ele disse: chegaria um momento em que nós poderíamos enlouquecer se nós não tivéssemos esse sentido dentro de nós. Sentido, norte, horizonte, que te guia, quem comanda você, o que comanda você. O que o outro disse a teu respeito te bota para baixo? Tá frágil, hein? Tá frágil. O que o outro disse que pensa, eu acho que você deveria, incorporou isso? Pegou como regra? Tá vivendo a vida do outro e não a sua, hein? Tá faltando sentido, tá faltando significado. Então, é por essas e outras que a gente vê no Ocidente, a gente ouve muito barulho. Você vê que no Oriente, nas práticas oriental, por exemplo, orientais, a primeira recomendação é silenciar o barulho, né? Você pode ver qualquer prática zen, meditação, contemplação, sei lá, prece, se recolher ao silêncio é a primeira coisa. Para daí a gente ouvir o que a gente precisa, do que a gente precisa se abastecer de novo. E aí alimentar nossa consciência espiritual, ampliar nossa visão e ter alguma chance de ser feliz, viu, Nando? Porque eu acho que a gente até hoje, principalmente hoje, do jeito que a gente está vivendo, a gente tem desperdiçado muita coisa, especialmente o tempo de vida, a energia gasta com bobeira, né? Muita coisa da superfície, com a superficialidade das coisas, esquecendo do que importa de verdade. Tá aí a reflexão para cada um hoje, né? Exatamente. Vamos prosseguir aqui com o texto que diz o seguinte, né? Nós tínhamos dito, vou ler o anterior para o seguinte fazer sentido, né?
Pela falta de sentido, valor, finalidade, visão, pela falta de amor próprio, de cuidar mais de si e de se conhecer, e especialmente por deixar de lado nossos sonhos, separados de nossas energias. Quando descobrimos e executamos a verdade da nossa alma, adeus ansiedade, adeus depressão, pânico, medo, desilusão, aborrecimento, contrariedades. É isso mesmo, se a gente se alimentar de alegria, de paz, se a gente colocar outros ingredientes, como a Raquel falou lá, os orientais, quando vão para uma meditação ou para um local, até na via pública, tem mais silêncio, para que a gente se conecte com essa essência, né? Quando aqui também disse de conhecer-se, né? A importância de conhecer-se, porque ideias, às vezes, ou pensamentos que são emitidos, não tem, a gente não percebe aqui pelo nossa visão física, mas eles existem e aí a gente não está vivendo o nosso eu, a gente está vivendo o eu dos outros, que estão ali, ó, orbitando em torno de nós, ideias que a gente aceita, que a gente acolhe, que a gente acredita, né, pelas influências que chegam através aí de vários meios de comunicação. Então, a gente precisa ver se a gente está mais poluído com a ideia do outro ou se a gente precisa olhar mais para nós mesmos, né, Raquel? Medo, como a gente falou, ansiedade, né? Essa a depressão, o pânico, desilusão, aborrecimento, contrariedade. Então, assim, a gente precisa começar a se perguntar se a gente tem bala na agulha para isso. Chegando às contrariedades, né, o que eu faço com elas? Eu me coloco para baixo e ela me atropela como sempre fez? Ou não, peraí. Não é possível que eu estou fadada a viver dessa forma até os últimos dias da minha vida. A gente sempre pode corrigir a rota, essa é a boa notícia, sempre. Mas para isso, bom ânimo na alma, ânimo de querer aprender as coisas, abrir o campo da mente para se tornar uma pessoa mais acessível. Acessível é aquela pessoa que não é quadradinha, né? Não, eu já sei, eu já faço, é assim e ponto final, ó, um quadrado perfeito. Não há brechas, né? Então, quando a gente se abre, a gente aprende muita coisa. Tem uma entrevista que foi feita dos maiores líderes lá do Vale do Silício e por que que essas pessoas são contratadas, né? Por que que essas pessoas são contratadas? E na personalidade delas houve uma tendência que se repetiu. Essas pessoas eram absolutamente fáceis no sentido de se adaptarem. Elas sempre estavam em contato com pessoas, elas sempre buscavam referências, elas sempre aprendiam, mas elas eram extremamente abertas e simples na essência, no sentido de elas se adaptavam a qualquer desafio. Ah, tem um problema? Legal, vamos lá resolver. Elas não se abatiam pelo problema. Elas simplesmente fluíam. Isso foi verificado na personalidade delas. É interessante isso, né? Então, às vezes, com essa falta de proporcionalidade da gente entre o que eu tenho de recurso interno, que é quase nada, e o dragão que tenta sempre me engolir, a gente cede pelo medo. Mas a gente esquece que a gente pode aprender a fazer diferente. Peraí, se eu aprendi a ter esse medo, como é que eu faço para desaprender, hein? Tá, esse dragão é de onde? Começa por aí, dá um Google, deixa eu dar um Google aqui, da minha alma, né? Como é que eu lido com esse trem aqui na minha frente? E começar a fazer. Eu acho que é esse o processo. Se dispor, querer e enfrentar. Tem uma passagem rapidinho, Nando, que é assim, né? Tinha lá imagina aí um mestre panda, né? Daqueles chineses do desenho e o seu discípulo, né? E o discípulo perguntando, mestre, qual o seu maior medo? Ele de altura. Sério? O senhor tem medo? Não sabia que o senhor tinha medo, não? Ele tem. Aí depois a charge vai ampliando e o mestre fala isso de um pico enorme para ver o pôr do sol. Aí o discípulo falou, mas se o senhor tem medo de altura, por que que a gente veio aqui? Ele falou, porque a vista daqui é mais bonita. É interessante, né?
Bom, aí com essas palavras da Raquel, a gente já se encaminha para um momento de prece, de oração e de vibrações, né? Em que a gente sempre recomenda colocar aí um copo de água, né? Algum recipiente com água. E no momento que você estiver ouvindo, assistindo essa prece e acompanhando com a gente, os benfeitores vão trabalhar e levar recursos nessa água aí. Então vamos nos conectar, se conectar com a nossa essência, com aquilo que é perfeito, criado pelo nosso Pai. Então vamos lá para esse momento agora de prece, de oração e de vibrações aqui no Alvorada. Que nós possamos, nesse instante, então, nos conectarmos com consciências espirituais do bem, trabalhadores da seara do nosso Mestre Jesus, a fim de que nós possamos receber excelentes influências trazidas do mais alto. Que essa conexão seja a nossa conexão com espiritualidade, com os sentidos que fazem, que a vida faz para cada um de nós. Que nós possamos dar sentido quando aparentemente eles estão longe ou não sentimos, precisamos criá-los e podemos seguir. E na sequência dos nossos passos, que os benfeitores espirituais possam nos inspirar como sempre nos inspiram, possam nos ajudar com bons pensamentos, a fim de que a gente possa seguir e continuar a nossa jornada de equilíbrio consciencial, espiritual, físico, mental, emocional. Que esses amigos queridos possam nos trazer essas bênçãos vindas pelas mãos de Jesus. Mestre querido, nesse instante queremos pedir que a tua bênção se estenda, principalmente àqueles irmãos que estão em confusão mental, que estão enfermos emocionalmente, mentalmente, com a saúde mental abalada. Leva Jesus, através de seus trabalhadores da luz, para que esses irmãos encontrem um direcionamento, um sentido em suas vidas. E possam, Senhor, receber como um bálsamo esse momento de nossa prece, de nossas vibrações, de nossa oração, Jesus. Por isso ainda, Jesus, pedimos que mais além ainda, possa chegar entre os nossos familiares e entes queridos, nossos lares, todos os lugares, todos os seres do nosso planeta. Te agradecemos, gratidão, 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 e que a tua luz nos envolva não tão somente agora, nesta hora, mas por todo sempre, que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, os nossos recadinhos, o recadinho do Clube Amigos da Boa Nova. Você pode ajudar a rádio, a rádio na transição para o FM, a TV para a expansão aí pelas redes sociais, pelo YouTube e por outros meios de comunicação. Como que você pode ajudar a pessoa lá do outro lado a receber o sinal dessas mensagens do bem, do Evangelho de Jesus e do Espiritismo? Entrando para o Clube Amigos da Boa Nova. Entre no site amigosdaboanova.com.br. Quer falar já diretamente com uma pessoa? Fale lá, olha, no 0800 12 018 38. E também o fixo para a região de São Paulo, 11 2458 3214. Agora você está aí longe internacionalmente, não tem problema, fale pelo WhatsApp, ou mesmo você que está em outras regiões aí remotas do nosso país, é o 11 97 261 0272. Esse mesmo número foi escolhido para o Pix, que é uma forma de você também doar aí através do seu banco. Olha, eu vou repetir que é o mesmo número do WhatsApp, o 11 97 261 0272. Muito bem, então, eu vou pedir aí para a Raquel dar os recadinhos, inclusive falar sobre a estreia do programa que ela está fazendo aos sábados na TV Mundo Maior. Vamos lá, Raquel?
Vamos lá, Nando. Então, assim, em relação ao programa, nós estreamos dia 3 de junho, agora de 2023, o programa Plantão da Alma. E aí, para quem não conhece ainda, né, e quer saber o que a gente vai falar por lá, nós vamos falar sobre saúde mental, filosofia, dicas de literatura, espiritualidade. É um programa para deixar a alma quentinha, né, como eu falo. É um programa para deixar a alma quentinha num sol gostosinho, aquele sábado que você começa assim o sábado super bem. Então, ao vivo, né? Então a gente pede a participação de vocês, quem gosta do tema, quem quer trocar porque nós abrimos os canais de participação para quem quiser tirar dúvida. Então, no primeiro programa de estreia, nós falamos sobre como lidar com a ansiedade. Você pode ter acesso a esse programa e outros da programação no site portalmundomaior.com.br. Tem uma aba lá que se chama RBN, de Rádio Boa Nova, /TVMM, de TV Mundo Maior, né? E aí você clicando nessa aba, você tem toda a programação. Querendo assistir ao programa de estreia, se você perdeu, é só acessar Plantão da Alma, tá bom? Esse é um dos recados que a gente tem para dar. E vai ter sorteio, vai ter brinde, convidados especiais também. Um dia a gente vai chamar o Nando lá para ele nos honrar com a sua presença. E aí, o mais interessante é isso, é essa troca que se faz. E o mais legal, Nando, que em todo o programa a gente tem o quadro Filosofia Faz Bem para a Alma, a gente estuda um pouquinho filosofia. Nesse momento a gente está estudando o livro Arte de Viver de Epíteto. E também tem o quadro Visualização. É um momento que, se você pode, você para e faz uma meditação guiada com a gente. Eu chamo exatamente de meditação. O tempo é curto e a gente faz uma visualização, uma projeção mental com voz de comando, usando psicanálise e neurociência. Os comandos que a gente sabe que dá certo, a gente ensina você. Ensinamos um bem legal para a ansiedade. E aí até dei tarefa de casa, né? Quem esteve com a gente nesse sábado, praticasse a voz de comando que a gente ensinou, eu queria saber como se sentiu, né? Durante a semana, eu vou querer saber agora nesse próximo sábado, no dia 10 de junho. Esse é um dos recados. O outro recado que eu gostaria de dar é que, como nós falamos aqui no começo do programa, nós escrevemos sobre depressão, né? Então, quem tiver interesse em saber o que a gente escreveu, a revista digital se chama Revista Digital Sem Clichês. Pode entrar em contato com aqui as meninas, né? As lindas telefonistas, como o Nando sempre nos orienta a fazer, e elas nos dão, vai passar o telefone para você de como entrar em contato com a gente. E olha, Nanda, não sei se dá para ver, mas aqui, ó, o artigo, ele é totalmente digital. Só passar de um lado para o outro e você tem acesso à revista. Bacana. Olha, Ah, mas é eu quero receber pequenininho. também, eu quero receber também. Ó, é pequenininho, não tem problema. É como foto, é só aumentar, diminuir e você pode ter acesso. Então, temos assim vários artigos legais falando sobre a depressão, falando sobre nutrição, né, nesse tempo de outono, como aumentar a imunidade. Veio uma nutricionista bacana também voluntariamente escrever para ajudar. Então, você pode compartilhar também com quem você quiser. E o livro 15 Minutos de Amor Próprio e todas as outras informações sobre cursos, atendimento em consultório, você pode ter lá no meu Instagram, que é o Raquel Bachiega Oficial. Raquel Bachiega Oficial, tá bom? É isso, Nando. Obrigada. Beleza. Nós estamos aí, ó, daqui a pouquinho com o Encontro Amigos da Boa Nova, hein? Então, esperamos você lá, hein? Entre no site da rádio, da TV, ou do Clube Amigos da Boa Nova, para saber como é que você pode chegar lá no portal, né? Mundo Maior, você também encontra informação. Entre no portal Mundo Maior, que aí você tem informações como ir lá. Muito bem, então vamos prosseguir aqui. Ainda faltam uns minutos para a gente chegar ao final do programa e ainda vamos terminar o texto, né? Vamos ver onde que eu parei aqui. Quando redescobrimos e executarmos a nossa verdade, a verdade da nossa alma, adeus ansiedade, adeus depressão, pânico, medo, desilusão, aborrecimento e contrariedades. Quando estamos dentro de nós, quando aprendemos a desenvolver a consciência espiritual, somos plenos, confiantes, seguros e donos de si. E aí, grifado aqui, último parágrafo, consciência espiritual é aquela que nos faz sentir parte do todo, parte deste mundo em que vivemos, sem fazer com isso te distanciar
da sua alma. É quando passamos a viver os dois mundos, atribuindo a cada um deles valor que merecem, sem excluí-los mutuamente. E você, tem experienciado as vontades do seu espírito? E aquela frase final, grifada, que eu gosto sempre de enaltecer aqui, ó. Ame-se a ponto de sentir o seu espírito. Né, Raquel? Muito bacana, Nando. Acho que a gente ainda tem uns minutinhos, né? Mas só queria deixar frisado e resumir basicamente o que a gente quis dizer com consciência espiritual, né? A gente às vezes acha que porque estamos reencarnados, a presença na matéria ela é forte a ponto de excluir a espiritualidade. Às vezes a gente esquece, né? Mas não, são vidas que se complementam. Somos espíritos, como já existe esse pensamento de que estamos passando, né? De passagem, vivendo uma experiência humana, aquela coisa toda. Então, são realidades que coexistem, que não se dissociam, elas estão extremamente associadas, tanto que em várias passagens do Livro dos Espíritos nós vemos como a influência, né, do mundo espiritual tem sobre nós, mas não significa que na vida da matéria nós não temos controle também, o controle possível sobre aquilo que pudermos, por exemplo, manejar o nosso arbítrio melhor, escolher as nossas companhias encarnadas e desencarnadas, né? Escolher melhor, nos sintonizar a situações e cenários mais felizes. Tudo isso nos compete, está sob nossa responsabilidade. Por isso que eu gostaria de enaltecer essa parte, né? Consciência espiritual é aquela que nos faz sentir parte do todo, sem excluir um ao outro, né? Desse mundo, fazer parte deste mundo em que vivemos, sem fazer com isso nos distanciarmos da nossa alma. Então, a gente sabe, a matéria ela tem um peso grande, ela causa uma série de ilusões, mas nós não precisamos nos render às ilusões. Nós vamos aprendendo com a consciência espiritual até o filtro necessário para escolher melhor. O pão de cada dia, Nando. É o pão que nos alimenta espiritualmente, né? Que vai nos alimentar sempre, porque como a vida continua, então a gente está no processo de construção disso, né? Com todas essas informações que a gente vai recebendo aí, e a gente tem o prazer de estar aqui com o amarelinho, e aí a gente trazer isso para o nosso dia a dia, principalmente para o nosso cotidiano, para que não fique só durante o programa, ou lá no Centro Espírita, ou sei lá, tem que ser sempre, né? Bom, a gente quer agradecer a Raquel, né, pela disponibilidade do seu tempo e as suas despedidas aí, Raquel. Muito obrigada, Nando. Obrigada a você pela querida presença aqui no Alvorada. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Tem uma senhora lá no Grupo Espírita Emmanuel, que disse assim, olha, que toda vez que a gente dá o tchau, ela dá o tchau junto com a gente, que é a dona Nocobo. Então aí a gente manda esse tchau aí para ela, que está representando a todas as ouvintes e telespectadoras, né, representando aí essa audiência maravilhosa que a gente tanto agradece. Então, aquele tchau, tchau, até o próximo programa Alvorada, muita paz, muita luz. E agora, Raquel, aquele tchau, tchau. Tchau, Raquel. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada, com Nando Garcia.